Bom dia, crianças. Tudo bom com vocês? Eu sou a tia Cida e estava morrendo de saudade de vocês. Vamos fazer nossa oração? Deus, muito obrigado pelo cuidado do Senhor na nossa vida. Obrigado pela nossa família. Obrigado por tudo que temos ouvido e aprendido com o Senhor. Fala no nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sabe, crianças, hoje gostaria de falar com vocês sobre reforma. Você sabe o que é reforma? Reforma é como quando, por exemplo, a gente pode reformar uma roupa que está rasgada, a gente então vai usar nossa tesoura, nossas linhas. Então isso é uma reforma, é algo que eu já tinha e eu vou precisar de consertar. Às vezes o bolso está rasgado, às vezes é uma bainha, então eu vou fazer uma reforma, uma costura. E às vezes também a gente precisa de fazer uma reforma da nossa casa. Às vezes a gente vai usar o martelo, o serrote, outros instrumentos para a gente reformar. Pode ser uma parede que está meia caída, meia velha, precisando de alguma reforma, um prego que está precisando de ser pregado. Então hoje nós vamos falar de uma reforma. Só que não vai ser reforma de roupa, nem reforma de casa. Nós hoje vamos falar de uma reforma religiosa. E esta reforma gerou um protesto naquela época e tem muitos e muitos anos. Esta reforma aconteceu no ano de 1517, então tem muito tempo e foi justamente no dia 31 de outubro. E eu vou contar de alguém que participou dessa reforma, não foi só ele, várias pessoas participaram. Mas teve um homem chamado Martinho Lutero. Este homem teve um papel muito importante nessa reforma religiosa. Martinho Lutero é um jovem, e quando ele era jovem, o sonho dele era estudar, que ele tinha muita vontade de fazer vários cursos, e ele começou a fazer alguns cursos. Mas o seu pai tinha um sonho dele ser advogado. Só que um dia, ele pelo caminho, ele estava passando num determinado caminho e veio uma chuva muito forte mesmo. Caiu até um raio bem perto dele. Quando esse raio caiu, Martinho Lutero falou assim: olha, se eu ficar livre, se eu não tiver nenhum problema de saúde, não me machucar nem nada, eu vou ser um monge, eu vou estudar no mosteiro e eu vou ser um padre. E assim, Martinho Lutero falou com a sua família e foi lá para esse mosteiro. Este mosteiro era um mosteiro muito importante na região, naquela época, lá na Alemanha, bem longe daqui do nosso país. E aí, quando ele chegou naquele mosteiro, ele estudando para ser padre, e o seu pai desejando que ele fosse advogado, ele desistiu daquela carreira e foi ser monge. E à medida que Martinho Lutero foi estudando a Bíblia, naquele tempo a Bíblia não era assim, ó, escrita que nem a nossa, com capinha assim pretinha, sabe? A Bíblia era escrita com folhas de, às vezes, animais, cabritos, ou senão de pergaminhos bem fininhos. E ele começava a ler aqueles rolos, aqueles pergaminhos. E à medida que Martinho Lutero foi estudando, foi lendo a Bíblia, ele foi conhecendo mais de Deus. Só que naquele mosteiro onde ele estudava, aqueles professores, aquelas pessoas com quem ele convivia, elas não seguiam a palavra de Deus. E aquela Bíblia ainda tinha um diferencial, ela era escrita em latim, noutra língua. E aconteceu então que Martinho Lutero, à medida que foi lendo a Bíblia, ele viu que tinha muita coisa errada acontecendo no meio daquele povo. E ele começou a ficar triste. E ele começou a buscar de Deus. Ele foi tendo mais intimidade com Deus. Ele orava mais e lia mais a palavra de Deus, a Bíblia, que era a Escritura Sagrada. Só que lá, uma das coisas muito erradas que acontecia no meio daquele povo é que quando alguém fazia alguma coisa errada, pecava, eles precisavam de pagar dinheiro, sabe? Por aqueles pecados que eles cometiam. E Martinho Lutero falou: tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? E todo esse dinheiro que era pago, que as pessoas mais ricas tinham, que pagava grande fortuna, ficava lá dentro daquela igreja. E eles usavam para muitas coisas.
E acontece que Martinho Lutero foi descobrindo que só tinha coisas erradas acontecendo e eles vendendo a salvação. Eles estavam comprando a salvação com aquele dinheiro que eles estavam apresentando ali naquela igreja. E esse lugar que ele estudava, nesse mosteiro, tinha uma igreja, né? Eu esqueci de falar, mas tinha uma igreja ali, onde os fiéis iam, as pessoas iam ali, mas elas sempre estavam comprando a salvação, achando que a salvação em Cristo Jesus tinha que dar dinheiro. E um dia aconteceu algo muito interessante. Lutero, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, ele encontrou um livro, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele leu assim: o justo viverá pela fé. Quando ele leu aquele versículo, sabe de uma coisa? Aquele versículo é como se a gente saltou dos olhos dele. Ele começou a enxergar os versículos, aquele versículo, com um olhar diferente. Ele falou assim: tem alguma coisa errada. O justo viverá pela fé. Então, para que a gente tem que ficar pagando pelos nossos pecados, pelos nossos erros? Alguma coisa eu preciso de fazer. E Martinho Lutero, então, continuou estudando a palavra de Deus e ele foi vendo várias coisas dentro da palavra de Deus que ele precisava de passar para as pessoas. Ele não podia ficar aquilo só para ele, não. E aí, crianças, à medida que ele ia lendo a Bíblia, aconteceu algo muito interessante. Ele foi descobrindo várias coisas tão importantes dentro da Bíblia. E ele falou assim: eu vou começar a escrever algumas teses. E Martinho Lutero, então, escreveu 95 teses. E essas teses, ele escrevia lá, tudo era em latim, né? Essas teses, ele resumiu em 5 teses. Ele separou 5 teses e colocou lá assim, olha: sola escritura. Sola quer dizer somente, escritura, escritura, somente a escritura. Somente a palavra de Deus é a verdade. Toda a escritura, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo Timóteo 3,16. Quando ele leu esse versículo, ele falou assim: olha, a escritura foi inspirada por Deus. Então ela é proveitosa, ela é boa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui não fala de cobrar nem nada, é injustiça. O amor de Deus por nós é tão grande que ele divinamente inspirou homens para poder falar, para poder escrever sobre a palavra de Deus. Nós vamos representar aqui, só vou mostrar assim para você lembrar: sola escritura, escritura, a palavra de Deus. Ela é aquela que vai nos instruir, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Só a palavra de Deus. E ele também, ele descobriu algo muito interessante quando ele lia a Bíblia. Ele lembrou e viu uma coisa muito importante. E essa coisa muito importante que nós temos é somente Cristo. Solos Cristos. Somente a Cristo. Só Cristo morreu por nós naquela cruz. Homem nenhum morreu por nós. Homem nenhum derramou o seu sangue por nós. E só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim como diz João 14, versículo 6. Então Jesus é o único que pode fazer a gente chegar até Deus. E ele também descobriu outra coisa além da palavra de Deus. Ele descobriu que só a graça de Deus. Então ele já tinha descoberto que agora
é pela graça de Deus, só a graça de Deus para a gente ser salvo. A graça de Deus é o amor de Deus por nós. É uma coisa que a gente não paga. Ela é de graça, ela é dada para nós. É um presente que a gente não merecia, mas Deus deu por nós. E a palavra de Deus, lá em João 8,32, fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é Jesus. A verdade está na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E assim Lutero foi lendo a Bíblia, e ele foi separando aqueles solas, ele foi separando aquilo que era mais importante. E ele falou, olha, sola fide, somente a fé. Olha, é pela fé, igual eu já falei com vocês, somente pela fé. E eu representei a fé aqui, porque a palavra de Deus fala que a fé é algo que você não vê. É algo que você não vê, mas você sabe que existe. Aqui eu coloquei uma árvorezinha com as frutas. Quando a gente vai plantar uma semente, a gente planta a semente, ela é guardada ali naquela terra, vai germinar, vai crescer, vai dar uma árvore, vai dar frutos. Nós vamos esperar pela fé. E muitas vezes a gente não vai colher aqueles frutos, mas outras pessoas vão colher aquele fruto. Então, é somente pela fé em Jesus que a gente vai ter a salvação. E aqui, só para a gente lembrar, né? O justo viverá pela fé. É o mesmo versículo que eu coloquei ali, que o Martinho Lutero descobriu naquele dia, quando ele leu. Então, o justo viverá pela fé. E a outra coisa que é tão importante e que é tão preciosa é somente pela glória de Deus. Sabe de uma coisa, crianças? Só Deus merece toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Nós vamos representar a glória de Deus pela coroa. Essa coroa só Jesus merece. Outro não merece, homem nenhum não merece essa coroa, porque só o Senhor deu o que ele tinha de melhor por nós, o seu Filho naquela cruz. E a palavra de Deus lá em Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Então é somente para Deus, para ele são todas as coisas. Não existe outro que a gente deve dar a glória. E a gente, terminando essa parte dos solas, a gente vai ver esse versículo que é tão importante para nós. O Senhor diz lá em Isaías 42:8 assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Isso quer dizer, crianças, que a gente não deve esculpir imagem nenhuma, a gente não deve fazer imagem nenhuma para adoração, porque adorar é igual a gente viu aqui, adoração somente a Deus, a Ele eternamente. E às vezes a gente não só esculpe imagens, mas a gente tem um brinquedo, a gente tem algo que a gente ganha, que a gente guarda como que aquilo ali fosse muito mais importante. Não, crianças, Deus para nós é tudo, Deus é mais importante. Aí sabe o que aconteceu? À medida que Lutero foi fazendo, separando esses solas, ele colocou lá na porta daquele castelo, daquele mosteiro que ele morava, aquela igreja, bem em frente da igreja, e ele colocou lá para que todas as pessoas vissem. E ele foi pregando cada sola ali. E as pessoas então passaram a copiar esses solas, e elas começaram a espalhar esses solas para várias outras regiões que ainda não tinham essas verdades dentro do coração delas, que são tão importantes. A palavra de Deus, Jesus Cristo, a graça dele, a fé e a glória, só a ele. E sabe o que aconteceu? O Papa daquela época ficou muito chateado com Lutero, e ele então teve que fugir, e ele foi para um castelo de um grande amigo dele. E lá naquele castelo, então,
ele ficou lá por muito tempo e ele começou a traduzir a Bíblia. À medida que ele traduzia a Bíblia, ele ia soltando a Bíblia e ia mais pessoas. O Novo Testamento, principalmente, ele foi traduzindo. Várias pessoas foram copiando o Novo Testamento e foi espalhando. E hoje, crianças, se nós temos a Bíblia escrita, porque muitas pessoas também copiaram, traduziram na língua que a gente entende. Igual hoje, quantas Bíblias a gente tem? A gente tem Bíblia escrita, tem gente tem Bíblia no celular. Então, Martinho Lutero, ele fez uma reforma religiosa muito importante naquela época. E esta reforma mudou a igreja, que antes era uma igreja romana. E hoje nós temos a igreja chamada Igreja Protestante. São daqueles que não concordavam com aquelas leis injustas daquela época, de cobrar, né, de comprar a salvação, porque a salvação é de graça, é Deus que nos dá. E eu gostaria hoje de perguntar para vocês, né? O Martinho Lutero, ele fez essa reforma no ano de 1517. Hoje tem 503 anos que fez essa reforma, que aconteceu essa reforma. E eu gostaria de perguntar para você, você criança, você pai, você mãe, avó, tia, qualquer pessoa que está ouvindo hoje essa história, que reforma precisa de acontecer dentro de você? O que é que você precisa hoje para reformar seu coração, sua vida, para você realmente seguir o ensinamento, como eu disse na palavra, né? A escritura. Conhecereis a verdade vos libertará. Pensa um pouquinho aí. Você fez alguma coisa errada? Você por acaso pegou alguma coisa do seu amigo? Você por acaso falou mal do seu amigo, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe? O que que você fez que deixou você triste, que deixou o coração de Deus triste? Peça perdão, faça uma reforma. Qual vai ser a reforma que você vai propor dentro do seu coração no dia de hoje? Lutero, ele enfrentou toda aquela comunidade que ele vivia, que ele estudou, que ele cresceu. E você? O que que você vai fazer? Qual vai ser a reforma que você quer dentro do seu coração? Vamos orar? Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem usado homens e mulheres para poder levar a tua palavra adiante. E Pai, muito obrigado porque há muitos anos atrás, há 503 anos, o Senhor usou Martinho Lutero, seus amigos e outras pessoas para acontecer essa reforma chamada reforma religiosa ou reforma protestante. Pai, que a gente realmente venha cada dia mais conhecer o Senhor, o seu grande amor através da tua palavra, espalhar essa verdade àqueles e aquelas que ainda não te conhecem. E nós queremos realmente que o Senhor faça uma reforma dentro de nós. Olha para o nosso coração agora. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos ajude a andarmos segundo o coração do Senhor. Muito obrigada. Nós agradecemos a Ti e te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Até qualquer hora. Deus abençoe vocês. Nós somos aqui da Igreja Metodista em Barreiro de Cima. Até qualquer dia. Tchau, viu? Deus abençoe.